A transição planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do espírito Lúcius. Olá, queridos irmãos, que alegria retornarmos às nossas abençoadas leituras, que muitas vezes, bem verdade, há alguns intervalos, algumas pausas, em detrimento de deveres e obrigações sobre o aspecto tanto espiritual quanto material voltado a trabalhos. Mas estamos aqui nesta abençoada noite, neste abençoado dia, para que juntos possamos dar continuidade a nossas leituras. E neste momento, agradecendo sempre a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos e pedindo a proteção dos benfeitores que já encontram-se em nossos lares para nos auxiliar ao entendimento destes conhecimentos transmitidos com muito amor e com muito carinho pelos nossos queridos irmãos, abnegados espíritos, benfeitores, trabalhadores da Boa Nova do nosso Mestre Jesus. Que o amado Mestre Jesus sempre nos proteja com seu amor, com a sua luz e com sua paz. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, amados irmãos, nossa abençoada leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 23. Alceu, parte 1. Depois que saiu do centro espírita, extremamente abalado, Alceu não podia voltar para casa naquele estado. Sua esposa logo perceberia a brusca alteração emocional. Apesar de estar acostumada às pressões do mundo dos negócios, jamais estivera diante de tão complexas questões simultaneamente. Precisava de tempo para pensar. Então resolveu procurar conhecido restaurante onde, em ambiente tranquilo e ao influxo de alguma bebida relaxante, recobraria um pouco do equilíbrio entre baforadas de seu cigarro favorito. Ao lado dele, entidades inferiores enxameavam seus pensamentos. Não falamos que você não deveria ir, seu burro? Intuía a principal delas, espírito de parca evolução e interesses idênticos aos de Alceu. Bem feito! Tomou na cabeça porque, além de um idiota, é teimoso. No mecanismo automático muito comum nos processos obsessivos já instalados, Alceu repetia mentalmente as mesmas ideias, falando de si para consigo mesmo. Eu sou mesmo um burro, um idiota. Nunca deveria ter me metido nesses negócios de espiritismo. Fui procurar e acabei encontrando. Sempre pensei que fosse uma questão de a gente pagar para conseguir o que queria e pronto. Que eles fossem pedir umas velas, umas comidas quaisquer, algum dinheiro e só. Você pensa que esses lugares não são perigosos? Que representarão a solução fácil para seus problemas? Pois fique sabendo, seu imbecil, que há certos lugares muito perigosos para todos. Tão perigosos que não entramos com você.
Tá pensando que a gente é doido? Se você quer se meter com os luminosos, vai acabar queimando por tanta luz. E o singular diálogo prosseguia enquanto a bebida ia fazendo efeito. O que mais incomodava o pobre Alceu, espírito mesquinho e acostumado aos jogos de interesses, era o fato de que sempre conseguira a absolvição dos ilícitos praticados no passado, à custa de oferendas feitas nos templos religiosos nos quais comparecera. Ele, que além de ter sido um ingrato funcionário, de ter fraudado a confiança do amigo patrão e, em consequência, ter contratado a morte de 2 inocentes, julgara que de tão graves atitudes conseguiria safar-se ofertando alguma fagulha de sua fortuna às igrejas tradicionais, sendo por elas considerado um benfeitor digno dos maiores elogios. Mas que malditos tortilégios esses espíritas utilizam para fazer levantarem do túmulo as almas penadas. Não sei se Peixoto poderia saber de minhas relações sexuais, de meus problemas administrativos e a minha forma de tratar meus funcionários. Talvez alguém pudesse ter lhe contado. Quem sabe minha própria esposa, aquela cobra? Mas estou seguro de que ninguém sabe de fatos tão graves quanto os que envolvem Gonçalves e sua mulher. Porque diatribes de Satanás se apresentou o maldito velho a me cobrar da consciência as coisas de um passado tão distante. Já se passaram 3 décadas e nem mesmo era casado. Nunca revelei tais fatos a ninguém, nem mesmo aos diversos padres que já passaram pela catedral, sempre desejosos de que nos confessássemos para a obtenção da salvação através das penitências. E olha que já deixei uma pequena fortuna nas doações que fiz para as inúmeras reformas. Sou tido como o maior benfeitor da comunidade religiosa, apesar de sempre solicitar o anonimato. Se gostam de alardear o meu nome nos 4 ventos, o fazem contra a minha vontade, porquanto sempre peço o contrário. E mesmo assim, como pôde me aparecer o Gonçalves a me atacar na cara essas coisas? Imagine se houvesse algum juiz, algum promotor ou qualquer autoridade policial naquela sala, escutando aquelas revelações tão secretas. Puxa vida, será que não havia? Eu não conhecia ninguém lá dentro, além do idiota do Peixoto. Aliás, esse interesseiro, cujo maior interesse em mim era sobre meu dinheiro, certamente que me prestou um grande favor. Com a sua conduta tão baixa, deu-me excelente desculpa para me afastar de sua labiosa armadilha, através da qual certamente pretendia me ajudar, para depois me arrancar algum dinheiro pelos favores prestados com essas rezas. Eu conheço bem esse tipo de gente, sempre dando com uma mão para esperar receber algo na outra. Só o pensar nas coisas criminosas que fizera há tanto tempo já deixava Alceu nervoso. Quanto mais imaginava que tais pessoas mortas poderiam ainda continuar por aí, denunciando seu crime, comandando seus negócios, como afirmara o próprio Gonçalves, isso era algo inimaginável. Morto era morto e vivo era vivo. Mas as provas que tivera naquela noite eram incontestáveis. Só ele sabia daquelas verdades, nem mesmo seu advogado fora informado de que a morte dos velhos fora encomendada e paga por ele próprio. Mesmo os bandidos que haviam cometido, poucos meses depois, haviam sido mortos também, em um enfrentamento com a polícia, segundo noticiaram todos os jornais da época. Não restavam testemunhas. E agora o que devo fazer? Disse que iria denunciar aquele antro de enganadores, mas acho que se mexer nesse negócio, as coisas vão piorar ainda mais para o meu lado. Meditava temoroso o empresário. Eu nunca acreditei nessas coisas de espiritismo, mas, por via das dúvidas, a gente nunca pode ter certeza. Isso mesmo, murmurava o obsessor ao seu ouvido. Deixa essa corja de intrometidos sossegadas. Mas dia ou menos dia acaba encontrando o que merecem. Além do mais,
Você tá com medão danado, hein? Corajoso. Explodia em gargalhada da turma ao redor do empresário que se imaginava sozinho naquela mesa de restaurante quase vazio. Mais de 30 entidades o assediavam, entre elas Gonçalves, a esposa assassinada, os 2 ladrões contratados para matá-los, entre outros diversos prejudicados ao longo de sua vida de homem bem-sucedido, como se orgulhava de dizer aos seus mais próximos. Bem, eu vou deixar esse povo macumbeiro, feiticeiro ou sei lá o que raio de coisa que seja, quieto em seu lugar, desde que eles também não me venham provocar. Mas e quanto ao Gonçalves? Como faço-me para me livrar dessa perseguição? Será que ela é real? Acho que vou precisar me aconselhar com Dom Beraldo. Afinal, ele é versado em teologia e certamente entende disso mais do que eu. As goladas do bom uísque e a nicotina tinham produzido o efeito narcotizante já conhecido, graças ao qual Alceu recuperara a calma para tomar o rumo de casa. Precisava dormir um pouco antes dos embates do novo dia. Todavia, ainda assim, aquela seria uma noite muito agitada. Seus pensamentos giravam em sua cabeça e, as poucas vezes em que seu espírito se desprendia do corpo, via diante de si o velho Gonçalves, irônico e ameaçador, obrigando-o a voltar rápido para a organização física onde despertava agitado. Como dormia sozinho em um quarto isolado, a esposa não testemunhava seu sono turbulento. No entanto, tudo aquilo era mais do que simples fruto de sua imaginação. No fundo, sabia que tais imagens bizarras tinham muito a revelar aos sentidos lúcidos. Era a volta da consciência amortecida aos estados de lucidez, onde primeiro a culpa e depois o arrependimento e, por fim, o trabalho de recuperação através da prática do bem cooperariam com Alceu para a transformação real, depois de tantos anos envolvidos pelos prazeres e desfrutes, farras e passeios, carros e bebidas. Agora que se vira frente a frente com sua pior vítima, saber que ela o esperava para o ajuste de contas fazia seu sossego desaparecer. E o sono se tornara um tormento, porque cada vez que desejava descansar, repetia-se a cena da perseguição de Gonçalves, esperando para sua vingança. A dura pena estava descobrindo que o crime é a armadilha que prende o criminoso. Foi neste estado de desajuste que os benfeitores Jerônimo e Adelino foram encontrá-lo, na luta para tentar descansar um pouco. No fundo, Alceu e todos os outros eram sócios no mal ou no crime. Ele havia feito o que fez para ficar rico, mas Gonçalves, mesmo do lado de lá da vida, o usava como seu empregado. A vingança que o espírito ia construindo para seu algoz era lenta e cruel, uma vez que envolvia a perda de tudo da família, do sossego, da saúde mental e, por fim, da própria vida. Depois de se impor pelos laços vibratórios da sintonia no mal, Gonçalves estimulava as fraquezas de Alceu, a fim de que infringisse os comportamentos corretos com os excessos de seus desejos. Perderia o respeito por si próprio, atrairia pessoas inescrupulosas para o seu ambiente pessoal. Destruiria a harmonia no lar, arrasando o próprio casamento para que, depois de tudo perdido, sugerisse ao ex-empregado que tirasse a própria vida, a fim de terminar seus dias no abismo do suicídio, continuando a pagar por suas maldades. Ao perceberem que Alceu permanecia agitado mesmo depois de ter se contaminado com o álcool e as toxinas maléficas do cigarro, Jerônimo se acercou do infeliz e, aplicando-lhes passes magnéticos, conseguiu diminuir sua agitação, mantendo seu espírito justaposto ao corpo carnal, de forma que os seus perseguidores espirituais pensassem que não haviam conseguido pregar o olho. Considerando que seus intentos haviam sido atingidos, tais entidades se dariam por satisfeitas. Então, ávidas para aproveitar o restante da madrugada, muitas delas partiram em busca dos antros de prazer ou emoção, onde iriam desfrutar o tempo da escuridão que lhes restava.
junto aos outros encarnados emancipados pelo sono, permitindo que Alceu ficasse sem tantas companhias. Quando a maioria delas partiu, restando apenas Gonçalves e o obsessor principal, Jerônimo se fez visível para ambos. Assustados com a imensa e intensa luminosidade, afastaram-se para um canto do quarto, levantando imprecações e xingamentos, enquanto comentavam um com o outro. Deve ser algum dos enviados de lá do antro da luz, onde o nosso idiota boneco se meteu esta noite, falou o comandante da perseguição. Acho que deve ser mesmo, respondeu Gonçalves. Eu não tive muito tempo de ver nada naquele lugar. Só sei que alguém me levou até aquela mulher alto-falante, dizendo que poderia falar tudo o que desejasse e que ela repetiria. Saia daqui! Saia daqui, alma penada! Este lugar é nosso! Gritou o outro na direção da luminosa entidade. Observando o medo dos dois remanescentes, Jerônimo os acalmou, dizendo: Estamos aqui em missão de paz, meus irmãos. A paz de vocês é guerra para nós, respondeu o mais arrogante dos dois. Pois não o vemos como os nossos inimigos. Estamos desejando compreender os motivos que levam a vocês e ao tormentoso patamar da loucura. Nós não somos loucos, somos vingadores, isso sim. Fomos vítimas de um louco, enlouquecemos no ódio que nos faz estar aqui para o devido acerto de contas. E não vamos deixar que os anjos venham se meter em nossos negócios, porque certamente devem estar muito mal informados a respeito desse traste, se estão procurando defendê-los. Conhecemos todos os problemas pelos quais vocês passaram, tanto quanto sabemos das responsabilidades de Alceu na dor de vocês. No entanto, as dores existem para que um dia passem. Nos parece que os dois irmãos gostam de cultivá-la, ainda que reclamem de sua causa, utilizando-a como desculpa para a sede de vingança. Continuem infelizes e doentes, mesmo depois de décadas de perseguição. É que o infeliz ainda não sofreu tanto quanto precisa. Estava na fase do desfrute, e somente agora começa a fase da derrocada. Começará a perder a família, e com isso grande parte dos próprios bens. Depois perderá todo o negócio, perderá os amigos, perderá a consideração dos outros, perderá a saúde, por fim, perderá a vontade de viver. Observando a dureza das entidades, Jerônimo não se animou em discutir, limitando-se a informar. Estamos aqui para ajudar a todos. Caso queiram me acompanhar, estão convidados. Caso não desejem, fiquem por aqui, que dentro de algumas horas traremos Alceu de regresso. Olhando a luminosa entidade, cuja beleza impressionava, desestimulando qualquer oposição, o obsessor principal respondeu: Vixe, tá pensando que a gente é burro mesmo, né? Pois saiba de uma coisa, esse cara aí é nosso. Trate de trazê-lo de volta, porque a gente sabe que os anjos não obrigam ninguém a fazer o que não deseja. Ele está conosco porque nos chama, mas tenha certeza de que quando voltar, vamos piorar muito o tratamento sobre ele. A escolha é sua. Que assim seja. Não digam depois que não foram convidados para modificar seus caminhos. Respondeu Jerônimo, sereno e piedoso. Tomou então o perispírito de Alceu em seus braços e, acompanhado por Adelino, que não era visto pelas duas entidades assustadas, deixou o recinto em direção ao centro espírita. A noite ia alta e os trabalhos da casa espírita, como de costume, se multiplicavam no atendimento dos necessitados. A chegada de Jerônimo, conduzindo o pobre e desajustado Alceu, não causou surpresa aos dirigentes da instituição. Já esperando por sua chegada estavam também Peixoto, Cássio, Moreira e Geralda, trabalhadores comprometidos com as entidades inferiores que agora, fora do corpo, ali estavam para serem informados das derradeiras orientações. Cada um possuía um tipo de lucidez maior ou menor sobre o encontro naquele ambiente.
O menos preparado para isso era Alceu, que era mantido sob a proteção direta de Jerônimo, para que, por ele, sustentado, tivesse clareza de pensamento e entendimento no aproveitamento naquela hora importante. À frente de todos, Ribeiro, Bezerra e Adelino, seguidos logo depois, um pouco mais afastados, por Jurandir, Dalva, Alberto, Lorena, Meire, Cornélia, Horácio, Plínio e Alfredo, que se posicionavam em semicírculo para os entendimentos daquela hora. Ribeiro tomou logo a palavra para aproveitar aqueles breves momentos. Queridos irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura de hoje, onde testemunhamos as entidades perseguidoras no encalço de Alceu. Jerônimo, aproveitando o momento de desdobramento, ou seja, de emancipação de alma de Alceu, o resgatou momentaneamente, para que pudesse levá-lo ao centro espírita para tratamento. Podemos observar que todos os trabalhadores desta casa espírita, também desdobrados do corpo físico, encontram-se neste trabalho edificante, inclusive Peixoto. Mas, como é dito na própria obra, cada trabalhador consciente proporcionalmente ao seu grau de esclarecimento. Podemos perceber que mesmo depois, quando a casa espírita fecha suas portas pelo aspecto físico material, ainda assim os trabalhos continuam pelos benfeitores e por toda a espiritualidade. Tudo bem? Daremos continuidade à nossa abençoada leitura no dia de amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.